A rotina na clínica veterinária pode ser desafiadora, não é mesmo? E acabar consumindo um tempo valioso que poderia ser dedicado aos pets. Cuidar de documentos, pagamentos, agenda, estoque... É fácil se perder com tanta coisa, né? Por isso, o VetSmart desenvolveu a solução perfeita para transformar a sua realidade, o Prontuário Pro. A ferramenta que vai facilitar a sua rotina e a gestão do seu negócio veterinário de verdade e de uma vez por todas. E por apenas R$ 49,90 por mês. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o convite da Leri para falar um pouquinho sobre doenças transmitidas por vetores em cães. Então, o tema é: você está seguro para diagnosticar doenças transmitidas por vetores em cães? E a ideia é compartilhar com vocês alguns erros mais frequentes que eu observei durante a minha carreira docente. Meu nome é Meire Marcondes, eu sou docente aposentada de enfermidades infecciosas e de clínica médica de pequenos animais da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp, campus de Araçatuba. Então vamos começar falando que, em primeiro lugar, é extremamente importante a presença de animais na nossa vida, né? Eles são importantes tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. Isso é indiscutível. E exatamente por conta disso, por conta dessa proximidade que eles têm conosco, é que nós temos que ter um olhar um pouco diferenciado e ter sempre uma visão de saúde única quando a gente trata desses nossos pacientes. Esse mapa, ele mostra que em 2017 nós tínhamos uma estimativa de 670 milhões de animais, nós estamos falando de animais de companhia, cães e gatos, tá? No mundo, e em 2022 esse número subiu para 730 milhões. Então houve um aumento aí de 60 milhões, é uma estimativa, sendo que 45% deste aumento aconteceu na América Latina. E a pandemia acabou sendo também um fator a mais aí para essa proximidade, para esse contato maior dos animais conosco, né? Principalmente nessa região do mundo. E é lógico que, infelizmente, com o aumento do número de animais, a gente também tem visto um aumento de doenças transmitidas por vetores. E por que isso tem acontecido, e não só agora, em decorrência da pandemia, mas na última década, ou talvez até um pouco mais? Nós temos observado uma alteração na dinâmica das populações humana, canina e felina. Então, hoje, cães e gatos passaram a habitar o interior das residências. E com isso, nós temos uma manutenção maior aí de carrapatos e pulgas no ambiente intradomiciliar. E o que a gente sabe hoje é que cerca de 60% dos cães e gatos têm acesso à cama do tutor. E é muito importante que isso seja um fator também para que a gente tenha essa visão de saúde única. É um papel do médico veterinário. A gente tem que trabalhar com prevenção e com controle de doenças transmitidas por carrapatos e pulgas, né, principalmente zoonoses. Dentro dessa alteração da dinâmica dessas populações, o que nós temos visto também é que os cães e gatos passaram a acompanhar os seus tutores em passeios e viagens, né? Eu acabei de voltar do exterior de um congresso e no meu voo de volta para o Brasil, eu vi no mínimo 4 cães dentro do avião, e antigamente a gente não via isso, né? E pelo fato desses animais agora estarem acompanhando seus tutores em passeios, em viagens longas, inclusive, nós temos uma maior exposição a vetores, tais como flebotomíneos, mosquitos, carrapatos e pulgas, que às vezes na região da residência desses animais eles não têm contato. Então, esse é um outro papel importante, fundamental do médico veterinário, que é de tentar entender a dinâmica desses animais dentro da família. Porque às vezes você não vive numa área endêmica para uma determinada enfermidade, mas o animal viaja para uma área onde ele pode adquirir, onde ele está suscetível, né? Então isso nós temos que lembrar também de adquirir essas informações durante uma anamnese. Também há uma maior exposição a carrapatos de vida silvestre. Hoje a gente vê indivíduos que vão fazer trilhas ou que vão correr em áreas de mata e que levam inclusive gatos, né? Coisa que a gente não tinha antigamente. E
Quando a gente olha o mapa da dispersão de carrapatos no mundo, infelizmente no Brasil e na América Latina nós não temos mapas consistentes sobre isso, mas se a gente pega dos Estados Unidos, que é um lugar que existem muitos mapas, muitas instituições que fornecem mapas, nós observamos que nos últimos 10, 20 anos houve uma dispersão maior de carrapatos em lugares onde eles não existiam. Mas além da gente encontrar carrapatos em lugares onde eles não existiam, a frequência de carrapatos infectados também tem sido maior. E aí, quando a gente fala numa frequência maior, tem duas coisas, né? De fato, talvez essa frequência esteja aumentando, mas também hoje nós temos mais ferramentas para identificar patógenos, né? Hoje a gente tem a reação de cadeia de polimerase que está disponível praticamente no mundo todo, em quase todas as clínicas veterinárias acabam tendo acesso a um laboratório, né? A gente tem então mais condições de isolamento de alguns patógenos e também identificação de novas doenças em algumas regiões. Mas é importante entender que nós só vamos identificar novas doenças se nós, médicos veterinários, fizermos o nosso papel na tentativa de identificá-las. E o maior disseminador, né, de doenças infecciosas ou de doenças transmitidas por vetores hoje é o avião. Hoje, e a gente viveu isso na época da pandemia, né? Hoje uma doença surge num determinado país e você, num intervalo muito curto, já tem uma pandemia. Então, isso também diz respeito aos animais. O fato de hoje nós temos essa facilidade de transporte, nós temos que lembrar que no momento que um animal viaja, normalmente o que é pedido para ele é uma carteira de vacinação. Ninguém pergunta ou ninguém solicita uma comprovação de que esse indivíduo não tem doenças transmitidas por vetores, que ele não está carregando patógenos que podem acabar infectando outros animais em outra região do planeta, né? Isso também tem que ser levado em consideração. E eu coloquei aqui 2 artigos que eu acho que são bem interessantes. Eu particularmente sou coautora dos 2. Na verdade, um é uma carta para um editor e o outro é um artigo simples, assim, uma revisão um pouco pequena, também curta, mas onde nós chamamos a atenção de parasitas e de doenças transmitidas por vetores para cães e gatos que são relocados. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa. Você tem uma catástrofe em algum lugar e aí as pessoas estão querendo ajudar e elas vão pegar esses animais e vão levar para outros países ou para outras áreas. E isso embora a gente tenha que ter essa atitude, mas levá-los para uma outra área distante é uma coisa bastante temerosa, porque você não está levando só o animal, mas você está introduzindo novas doenças muitas vezes numa área que não tinha, né? Então isso a gente discute bastante, são 2 artigos que eu recomendaria a leitura. E quando nós falamos nesse deslocamento de enfermidades, o maior exemplo que eu tenho é o da leishmaniose visceral no estado de São Paulo. Eu dava aula na Unesp de Araçatuba, como eu comentei com vocês no início, e quando surgiram os primeiros casos, na época era norma, né, do governo, do Ministério da Saúde, de proceder à eutanásia desses animais infectados. E aí o que aconteceu? Nós observamos que ao longo do tempo, os tutores, né, os clientes que não queriam, que tinham medo e obviamente não queriam nem testar os seus animais, porque se dessem positivo teriam que sacrificá-los, eles começaram a levar esses animais para cidades próximas. E é tão claro quando nós olhamos o mapa do estado de São Paulo que a doença veio caminhando ao longo da rodovia Marechal Rondon e depois da Castelo Branco até chegar na cidade de São Paulo. E foi uma coisa muito clara. Se vocês acompanharem os mapas, vocês vão ver que ela vai caminhando. Porque os indivíduos pegavam animais de Araçatuba e levavam para Birigui, depois levavam para Lins, depois levavam para Bauru, depois levavam para Botucatu. E assim a doença foi se dispersando. Então é muito importante a gente entender que esse tipo de atitude é uma atitude bastante perigosa quando nós estamos falando de doenças transmitidas por vetores, porque às vezes você tem o vetor, não tem o patógeno, mas se você introduz o patógeno ali na região,
e existe o vetor, você está introduzindo uma enfermidade. E foi assim que ela chegou na cidade de São Paulo. E aí o que acontecia é que à medida que a doença foi caminhando, vamos dizer assim, muitos veterinários optaram por não testar os animais. Por que eu vou testar se eu vou ser obrigada a fazer eutanásia? Então eu não vou testar. E aí você perde o conhecimento da doença que está presente na tua região. Então, infelizmente, isso é uma mentalidade que, lógico, a gente até entende que aconteceu por conta da obrigatoriedade da eutanásia, mas que não poderia ter acontecido e que não deve acontecer. A gente não pode fechar os olhos para as doenças transmitidas por vetores que nós temos hoje. Então, vamos falar dos erros mais frequentes que eu observei durante a minha carreira docente. O primeiro dele é optar por ignorar a existência de doenças transmitidas por vetores. É mais fácil fechar os olhos. E aí eu não sei que ela existe, então isso não me preocupa. Quando a gente pergunta, e muitas vezes eu pergunto ou vejo em conversas com colegas, quais são os patógenos transmitidos por vetores para cães? Normalmente a resposta é Babésia, Ehrlichia, Leishmania e Dirofilaria. E acabou. É o que a gente mais pensa, é o que o veterinário mais se preocupa. Mas ele esquece que a lista é muito grande. Muitas vezes a gente não se preocupa com anaplasma. As pessoas não falam em Anaplasma platys, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia. Ah, mas não tem doença de Lyme no Brasil? Tem uma doença de Lyme símile brasileira. Rickettsia rickettsii, febre maculosa, a gente vai falar dela hoje. As hemoplasmoses, o Mycoplasma hemocanis, Candidatus Mycoplasma hematoparvum, o Hepatosum, a Rangélia no sul do Brasil, Trypanosoma cruzi. Será que a gente está realmente pensando em todos esses patógenos quando nós atendemos nossos clientes? Então, o segundo erro mais frequente que eu observei durante a minha carreira docente é a falta de conhecimento sobre doenças transmitidas por vetores. É a gente ter uma mente muito fechada para 3 ou 4 que são bastante frequentes e não se preocupar ou achar que a gente não precisa pesquisar as outras. Só para vocês terem uma ideia, e eu vou falar de anaplasma, porque há pouco tempo houve o Congresso Mundial de Medicina Veterinária em Lisboa, de Medicina Veterinária de Pequenos Animais, da UASAVA. A última palestra do congresso foi uma palestra da professora Jane Sykes, última palestra, último dia. E ela apresentou quadros neurológicos de doenças transmitidas por vetores. E um dos quadros que ela apresentou era de um cão com anaplasmose com quadro neurológico. E ela foi discorrendo sobre a história e a dificuldade de diagnóstico. Eu vou voltar nesse caso depois. Se a gente pensar em anaplasma, hoje no Brasil, eu tenho a seguinte situação. A gente tem muito poucos trabalhos. Se vocês olharem, eu consegui resumir em 3 slides os trabalhos dos últimos 15 anos, que é muito pouco. E eu estou me referindo a revistas indexadas, né? Então, a gente vê situações, por exemplo, no Amazonas, com uma predisposição, uma prevalência de 0,61% no estudo de 2023, mas a gente vê um estudo de 2020 do Felipe Dantas Torres com 45% de prevalência de anaplasma. Em outros lugares, Mato Grosso do Sul, a gente já tem prevalências variando de 7% a 17%. Depois nós temos estudos na região sudeste com dados aí que variam de 6% a 20% de prevalência. E na região sul, girando aí em torno de 13% a 20%. E vocês vejam que são muito poucos os trabalhos, né? Considerando o risco que, de fato, esse agente etiológico deve representar no Brasil, na nossa rotina clínica. E já que a gente está falando da anaplasma, né, da anaplasmose, existe uma diferença. Eu tenho anaplasma phagocytophilum, que é o agente etiológico da anaplasmose granulocítica, então ele infecta neutrófilos.
a gente tem um grande número de animais que são assintomáticos, então com um quadro autolimitante, eventualmente ele tem uma hipertermia, uma linfadenomegalia, vômito, diarreia, mas o processo para por aí. Alguns animais fazem um quadro de poliartrite, raramente eles têm diátese hemorrágica, embora Anaplasma fagocitófilo, embora ele parasite neutrófilos, é um agente etiológico que causa trombocitopenia na grande maioria dos animais, mas pode causar quadro neurológico. E aí a minha pergunta, quantas vezes a gente atende um animal com quadro neurológico que a gente pensa em anaplasma? Né? Qual é o nosso raciocínio em relação a isso? E a Anaplasma platys é o agente etiológico da trombocitopenia cíclica de cães. E nesse caso, os animais fazem uma trombocitopenia de 3 a 4 dias de duração a cada 1 ou 2 semanas. Então, dependendo do momento que você faz esse exame, você pode encontrar uma trombocitopenia de até 20.000 plaquetas e, às vezes, depois de alguns dias, você já tem um quadro de um animal com um exame dentro da normalidade. Então, tem muitos animais que têm a trombocitopenia cíclica e eles são assintomáticos, eles não fazem eventos hemorrágicos. Mas, mais uma vez, é uma doença que tem que ser pesquisada. E aí o que as pessoas me falam é por que eu vou pesquisar se o tratamento é doxiciclina? Porque hoje em dia a gente pensa, bom, o animal tem trombocitopenia, isso é erlíquia, vamos entrar com doxiciclina e vamos resolver o problema. Mas será que é isso mesmo? Será que o que nós, veterinários, precisamos ter é simplesmente a visão de que eu tratei com doxiciclina e eu resolvi o problema? Eu não deveria saber qual é o agente etiológico? Para o Anaplasma fagocitófilo, 2 semanas vai resolver o problema. Para Anaplasma platys, normalmente 28 dias. Mas ali que a gente trata por 28 dias, então eu resolvi. Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso? Esse é um trabalho, eu conheço os autores, e é uma história assim, que na época que aconteceu, e esse trabalho é um trabalho que foi publicado em 2013, eu fiquei bastante chocada com a história dessa veterinária. É uma veterinária de 27 anos que começou a apresentar quadros neurológicos. Então ela tinha primeiro enxaqueca, depois ela começou com tremores, ela tinha convulsões tônico-clônicas, ela chegou a ter estado epilético várias vezes, e aí ela começou a ter perda de memória, não tinha mais um raciocínio cognitivo bom, e isso começou a prejudicar demais o trabalho, a vida dessa pessoa. E por ser veterinária e por ter tido contato próximo com cães, gatos, com pulgas, carrapatos, piolhos, animais silvestres, ela tinha trabalhado na Europa e na África do Sul, começaram a pesquisar tudo que era doença infecciosa. E ninguém achava nada. E essa pessoa ficou internada em UTI, passou por tratamento e nada resolvia. Até que um dia, numa conversa, ela acabou encontrando um dos autores que estava fazendo um estudo para avaliar possíveis infecções por Bartonella em pacientes de alto risco. Quais eram os pacientes de alto risco? Veterinários. Ele é um docente da Universidade da Carolina do Norte e ele soube do caso dela conversando, né? Ela começou a comentar e ele perguntou se ela não queria entrar no estudo. E ela concordou, obviamente. Isso foi 1 ano e 8 meses após o início do quadro. Para resumir a história, essa veterinária ela estava com uma co-infecção por Anaplasma platys, Bartonella henselae e Candidatus mycoplasma hematoparvo. Provavelmente o quadro neurológico dela foi por Bartonella e ela não conseguiu se curar totalmente porque o tratamento instituído não foi o ideal. Ela deveria ter entrado além de doxiciclina por 6 meses com gentamicina e os médicos na época optaram por não fazer a genta por conta da nefrotoxicidade, mas houve uma melhora, mas não houve uma cura completa. Quando o trabalho foi publicado, ela ainda tinha Bartonella. Mas vejam a importância que nós estamos falando da presença de anaplasma, de Bartonella e de micoplasma em uma veterinária. Quantas vezes a gente pensa nisso? E aí tem esse outro trabalho, que é um trabalho que mostra
um relato de um caso de um homem de 62 anos que teve um quadro de encefalite, como que ele começou com confusão mental, incapacidade de falar coerentemente, dor de cabeça, e qual foi o diagnóstico? Anaplasma fagocitófilo. Na história, ele contou que ele havia removido um carrapato 4 semanas antes. Então vejam, no momento que eu atendo um cão que tem um quadro de trombocitopenia e eu simplesmente trato esse animal com doxiciclina sem entender ou sem confirmar qual é o agente infeccioso, eu estou sendo negligente, porque se esse animal se infectou numa região que os tutores, os clientes também podem ter se infectado, eu preciso investigar melhor. Talvez essa seja a solução para esse tutor, ele precisa saber. Depois vem a história da febre maculosa, né? Transmitida pela Rickettsia, e aqui, vejam, esse vídeo eu filmei em Curitiba. As capivaras estão passando, elas são educadas, elas passam inclusive perto da faixa de segurança de pedestres e elas passeiam livremente. Só que as capivaras, elas são reservatórios, né? Elas são o principal reservatório. Então, a gente tem que ter esse olhar também. E o que a febre maculosa causa? Quando no animal, ela causa um consumo, uma destruição imunomediada de plaquetas que pode levar a petequias, equimoses. Então, de novo, né? Eu tenho uma trombocitopenia, pode haver uma artralgia, alterações neurológicas, e isso que a gente tem muito pouco relato no Brasil. E, embora a gente tenha pouco relato no Brasil, será que de fato nós não temos? Ou a gente não está diagnosticando corretamente? De novo, tratamento é doxiciclina. Então eu peguei um animal com petequia, com trombocitopenia, eu vou dar doxiciclina e está resolvido o problema. Será? No homem, essa doença pode matar em 1 a 5 dias se esse indivíduo não for tratado. Olha a nossa responsabilidade. E eu não sei, as pessoas que estão assistindo agora e que moram em São Paulo, talvez no Brasil inteiro tenham sabido dos casos que aconteceram numa fazenda aqui em Campinas, em maio desse ano. Então as pessoas foram para um evento e 4 pessoas morreram. 17 pessoas tiveram a suspeita de febre maculosa, mas 4 vieram a óbito. Como é que a gente consegue imaginar que 4 pessoas vieram a óbito, sendo que existe tratamento? Porque ninguém pensou em febre maculosa. E em Campinas é uma área endêmica. Em seguida deste evento em maio, houve um show do Seu Jorge em junho, que 2 pessoas também se infectaram. Então vejam, em 2021, nós tivemos 30% de óbitos em casos de febre maculosa no Brasil. 233 casos. 2022, 36,8% de óbitos. Gente, isso é muito alto. Quantos casos nós estamos diagnosticando? Em 2023, 89 casos em humanos até julho. Então, isso me assusta, porque eu acho que a gente está subdiagnosticando. E aí saiu em toda a mídia os problemas que aconteceram por conta dessa festa, né, em Campinas. E quantos casos a gente está identificando em cães? Então nós temos que lembrar que os cães são sentinela para infecção em humanos. E eu estou falando de inúmeras enfermidades transmitidas por vetores. Será que a gente está fazendo o diagnóstico correto? Mais um erro frequente que eu observei então durante a minha carreira é não possuir uma visão de saúde única no atendimento dos pacientes. Imaginem que vocês atendam esse paciente. Esse é um paciente que eu atendi alguns anos atrás que, acreditem ou não, dormia com o menino dentro de casa, na cama do menino. Olha a condição do cachorro. Então, qual é a conduta nessa situação? Primeiro, prescrever um inseticida para matar esses carrapatos, sem dúvida. Segundo, informar o tutor sobre os riscos à saúde do animal. Porque
Porque às vezes ele acha que o problema é só ter o carrapato. Eliminei o carrapato e resolvi o problema. Depois, informar o tutor sobre o risco à saúde das pessoas que convivem com esse animal. E aqui tem que deixar claro que não é o cão que vai transmitir, mas que no mesmo lugar onde o cão se infectou, o humano também pode se infectar. E orientar sobre prevenção o ano todo e controle ambiental. Porque daqui a pouco esse animal vai voltar de novo com a mesma situação. Explicar como diminuir riscos, como realizar controle e como realizar a remoção adequada de carrapatos, que também é um risco para o humano. Então, no momento que eu atendo, que eu tenho uma visão de saúde única, quando eu faço a minha consulta, eu considero toda a família, animal e humano, todos durante a minha consulta. E se eu tiver um animal com uma doença transmitida por um vetor, eu vou explicar isso para o tutor, eu vou explicar isso para a família. E caso alguém tenha sido picado por um carrapato, caso alguém tenha encontrado um carrapato, caso alguém desencadeie um quadro clínico, esse indivíduo ele tem que ser encaminhado com uma carta, com uma explicação, uma recomendação para o médico. A gente tem que fazer isso. E aí é muito triste, né? Chega a ser engraçado, mas estão vendendo camisetas na internet, mas é triste a gente ver o indivíduo vendendo camisetas num site de veterinária de que trombocitopenia não é déficit de doxiciclina. Infelizmente, é a nossa realidade. Tem trombocitopenia da doxiciclina, não interessa o que seja. Quanto a gente está investindo no diagnóstico dos nossos pacientes? Esse trabalho é um trabalho antigo, de 2009, mas que eu gosto muito. Eles avaliaram animais trombocitopênicos ou não em Ribeirão Preto. Então, eles pegaram 221 cães. Vejam, de 107 cães que tinham trombocitopenia, 53% tinham Ehrlichia canis. E o resto? E de 114 que tinham contagem plaquetária normal, 25% tinham Ehrlichia. De novo, né? Não dá para associar, não é uma relação constante. Agora, vejam a outra situação. 38% dos cães que tinham Ehrlichia canis, 66% eram trombocitopênicos. 15% dos cães tinham Anaplasma platys, 81% eram trombocitopênicos. E 8% tinham Babesia, o número é pequeno, mas 94% tinham trombocitopenia. Babesia também causa trombocitopenia. E a gente esquece, pensa só na Ehrlichia. Esse é um outro estudo do Rio de Janeiro e eles avaliaram 226 cães e dos que tinham trombocitopenia, 32% tinham Ehrlichia SPP, e aí é porque fizeram PCR ou sorologia sem identificar exatamente qual era o agente, né? Que Ehrlichia era, ou anaplasma, ou platys ou fagocitófilo. Então fizeram, era um dos três agentes. Mas somente 26,8% tinham de fato Ehrlichia canis, né? E aí o resto. Então, mais um erro é achar que a causa de trombocitopenia é erliquiose e eu não preciso pesquisar outras causas. Eu tenho trombocitopenia de causa imunomediada, tanto idiopática quanto secundária. Eu tenho infecções, erliquiose, anaplasmose, babesiose, febre maculosa, rangeliose, doença de Lyme, leptospirose, sinomose e parvovirose. Neoplasias, leucemia, linfoma, hemangiosarcoma, mieloma múltiplo. Fatores genéticos, algumas raças podem desencadear trombocitopenia por fatores genéticos. Cavalier King Charles é uma delas, o galgo inglês é outro. Algumas drogas, algumas vacinas podem levar a reações adversas com trombocitopenia. Esplenomegalia pode levar a uma trombocitopenia. Intoxicação por rodenticidas. Tudo isso tem que estar no nosso radar. E aí eu pergunto, qual desses três é você no seu consultório? Você é o primeiro? É aquele que conversa, que escuta, que faz uma anamnese detalhada, que tenta identificar se houve algum fator de risco para
para aquele estado clínico naquele momento. Ou você é aquele que fala e você só você se ouve, você não ouve o outro. Ou você é aquele que tem uma falha de comunicação, né, com o seu cliente. Então é importante que a gente mude a nossa maneira de conversar com esse tutor. E não é uma perda de tempo, mas eu vou usar um termo que é um termo errado, mas a gente tem que perder tempo, a gente tem que tomar o tempo da consulta para conversar sobre isso. Consultas têm que ser consultas demoradas, a gente precisa deste tempo. Não dá para ser uma consulta rápida, você não consegue abordar tudo que você precisa. A anamnese não vai ser uma anamnese boa se a consulta for rápida. Então, mais um erro é não falar sobre doenças transmitidas por vetores e zoonoses com os clientes. A gente fala em doença prevenida por vacina e não fala no resto. Alguns conceitos errados sobre doenças transmitidas por vetores de cães a gatos. Primeiro, carrapatos são sazonais. Gente, no nosso país tem carrapato o ano inteiro. Eu posso até ter uma época que tem um pouco mais, mas eu tenho exposição a carrapatos o ano todo. Pulgas são inofensivas e apenas causam prurido. Muita gente pensa isso. Eu não estou preocupado com pulga. Se o cachorro não é alérgico à pulga, isso não me preocupa. Porque só vai causar um prurido e pronto. Gatos não adquirem carrapatos. Está errado, o gato tem carrapato. E tem doença transmitida por carrapato. Gatos eliminam todos os carrapatos durante a higiene, também não está certo. Nem todos, ele não consegue eliminar todos. Animais que vivem em apartamentos não adquirem carrapatos. Será que eles não saem para nada? Eles não saem para passear? Eles não vão no pet shop? Meus filhos têm 2 cadelas, 2 schnauzers. Não faz muito tempo eu fui buscá-las num pet shop e tinha um carrapato subindo do lado ali da gaiola onde elas estavam, esperando para eu buscá-las. Então, será que isso não é uma fonte de contaminação também? Cães de apartamento não se infectam por leishmania. Eu vivi em Araçatuba 26 anos como docente. E Araçatuba é uma área altamente endêmica para leishmaniose. E a gente ouvia isso direto. E não é verdade. Somente cães que vão à praia adquirem dirofilariose. É isso, será? Então, quando que a gente tem que falar com o nosso cliente? Durante uma consulta de revisão, uma consulta de check-up. Não dá mais para fazer consulta para simplesmente vacinar os animais. A gente tem que fazer um check-up anual desses nossos pacientes. E dentro desse check-up, lembrar de abordar, por exemplo, obesidade. Saber se esse animal está se alimentando adequadamente. Fazer um exame físico muito bem feito. Fazer uma avaliação dentária. Ver de quanto tempo eu tenho que fazer uma remoção de cálculo dentário. Fazer testes rápidos para doenças transmitidas por vetores na região. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Fazer uma inspeção, saber se esse animal tem carrapatos ou pulgas. Eventualmente, se ele tem uma doença crônica ou se ele é um animal de uma certa idade, fazer um exame laboratorial para ver como é que ele está. E não administrar todas as vacinas que tem na face da Terra. Escolher aquelas que são necessárias. Não é mais consulta para revacinação. É consulta para avaliação geral do animal. Então, mais um erro é não adotar medidas preventivas contra doenças transmitidas por vetores. E aí a minha pergunta é: quanto tempo da sua consulta é dedicado para abordar a prevenção de doenças transmitidas por vetores? Porque o que eu ouço é os clientes satisfeitos porque o animal foi vacinado. Mas aí aquele animal que recebeu todas as vacinas, mais até do que deveria, ele volta dali a um tempo com erliquiose, com anaplasmose ou com babesiose. E a culpa é nossa, porque a gente não teve tempo de falar sobre isso. E o tutor não entende isso. Ele acha que o animal vacinado está protegido, resolveu o problema. E muitas vezes ele não conhece ou ele não tem conhecimento do fato de que carrapatos e pulgas transmitem doenças sérias e que podem matar o animal. Os seus clientes sabem que prevenção deve ser feita durante o ano todo e por toda a vida? Porque se ele não vê carrapato, ele acha que ele não precisa
se preocupar com isso. Ou muitas vezes ele resolve o problema dos carrapatos, mas ele não lembra que isso vai acontecer de novo. Você oferece diferentes opções como medida de prevenção, porque às vezes a gente prescreve uma opção que o proprietário não tem condições de pagar. Então eu tenho que dar para ele várias opções e ele vai conseguir escolher de acordo com aquilo que ele puder. É lógico que eu sempre vou orientar o que eu acho que é melhor. Mas se ele não tem condições, ele faz uso de outro produto. Mas eu tenho que passar essa informação para ele. Ele não vai aprender sozinho. Voltando a falar de Araçatuba, a gente fez um estudo que infelizmente nós não publicamos porque não tinha um N suficiente, mas a gente fez um estudo em Araçatuba e para avaliar qual a porcentagem de tutores que sabiam como prevenir leishmaniose visceral, se eles usavam alguma medida de proteção, e a gente obteve uma resposta de que menos de 10% dos tutores sabia. Como que você vive numa área endêmica e você frequenta uma clínica veterinária todos os anos, ao menos para fazer vacina, e o veterinário não fala sobre isso? Como que esse indivíduo não tem essa informação? É inaceitável isso. Mais um erro: não testar animais em risco anualmente contra doenças transmitidas por vetores. A Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, eu faço parte de um dos grupos, né, que é o grupo de diretriz de vacinação. Ela tem muitos comitês e um dos comitês é o Animal Wellness e Welfare. E esse comitê, ele está escrevendo um documento que infelizmente eu não posso apresentar para vocês, até porque não foi publicado ainda, mas eu colaborei de alguma forma com parte da redação. E uma das coisas que se sugere nesse documento, e ele vai estar em breve, provavelmente no site, é que a gente deve testar cães que vivem em região de risco anualmente para doenças transmitidas por vetores. E aqui eu incluo dirofilariose, leishmaniose, ehrlichiose, anaplasmose. E também testar anualmente gatos em risco para retroviroses. É uma coisa que a gente não tem o hábito, né? E por que testar anualmente? Por que eu não vou usar um teste só na hora que esse animal chega com quadro clínico? Existe uma diferença muito grande entre o que nós fazemos no Brasil e entre o que as pessoas fazem na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, Reino Unido, enfim. No Brasil, a gente acaba usando o teste rápido quando o animal adoece. E aí, às vezes, o veterinário fica feliz, porque ele vê um resultado positivo, ele fala, bom, eu fechei o diagnóstico. Acontece que a gente esquece, primeiro, testes rápidos são testes de triagem, mas mais importante ainda, eles estão identificando um anticorpo, uma imunoglobulina G, que pode estar presente por meses. Ela pode refletir uma infecção passada, e naquele momento que o animal tem, pode não ter nada a ver com esta presença de anticorpos. Agora, fora do Brasil, por exemplo, o animal vive numa área endêmica para Ehrlichia e Anaplasma. Então, ele é testado todos os anos. O veterinário fica feliz quando dá negativo, porque ele sabe que neste intervalo de 12 meses, o animal fez uma proteção adequada e ele não se infectou. Então, ele comenta com o tutor que bom, seu animal continua negativo. Mais um ano que a gente fez a proteção direito e sem Ehrlichia, sem Anaplasma, sem Dirofilaria, sem Leishmania, enfim. Nós fazemos o inverso, né? Eles usam como medida de prevenção. Se você testar todos os anos, você consegue saber se esse animal era sempre negativo e agora ele é positivo. Aconteceu alguma coisa nesse período, vamos investigar melhor. E uma coisa que eu tenho visto no Brasil e que me chocou até, né? Quando a vacina contra a leishmaniose foi retirada do mercado há pouco tempo atrás, né? E eu estou usando aqui a marca, obviamente que não como propaganda, até porque a vacina não está no mercado agora, mas porque era a única que a gente tinha. Muitas pessoas conversando comigo começaram a me dizer, bom, agora eu não testo mais para leishmania, imaginando que é uma relação afetiva entre vacina e teste. Não é isso que acontece, não é isso que deve acontecer. É lógico que havia uma indicação de testar animais
antes de vaciná-los, porque se o animal é positivo, eu não deveria estar vacinando. Mas o que a gente tem que entender é que esse teste, esse uso de testes regularmente, ele não tem que estar ligado à vacina. Se eu vivo numa área endêmica e eu tenho clientes que estão tentando fazer uma proteção, o ideal é que eu teste esses animais regularmente, pelo mesmo motivo que eu falei. Porque no momento que eu vejo que um animal que era sorologicamente negativo agora está sorologicamente positivo, eu sei que este animal eu tenho que olhar com um cuidado maior. E muitas vezes, se ele de fato se infectou nesse período, eu consigo instituir um tratamento antes do quadro evoluir de uma forma muito grande. A gente sabe que nós não tratamos um animal que é só soropositivo. Eu tenho todo um critério, não vou entrar nisso, que seria uma outra palestra, mas é importante entender que muitas vezes, se você deixar pela conta do cliente, ele só vai trazer esse animal quando o quadro estiver realmente grave. Então, é importante eu pesquisar sempre leishmaniose em animais que vivem em área endêmica. Eu não posso simplesmente negligenciar. Então, o teste, ele não deve ser condicionado ao uso de vacinas. Então, cães que vivem em área endêmica para leishmaniose visceral devem ser testados regularmente, independente do uso de vacinas. E às vezes a gente fala, bom, mas o tutor não quer pagar, ou ele não tem dinheiro. A minha experiência é que aquelas pessoas que tinham maior dificuldade financeira eram os que mais gastavam, os que mais se dispunham a gastar em atitudes, em condutas de medicina preventiva. Era simplesmente uma questão de educá-los, de explicar, de perder, que não é perder, tempo, explicando. No momento que ele entende, ele aceita, ele quer fazer parte desse programa. Mais um erro, não saber interpretar resultados de testes rápidos. Isso é um assunto que eu falo muito e que eu percebo muito essa dificuldade, até pelas perguntas que eu recebo, né? Então, vamos tentar entender aqui um resultado de pesquisa de anticorpos. Então, quando eu faço um teste rápido e que eu encontro um resultado de anticorpo positivo, aqui eu estou me direcionando a doenças transmitidas por vetores, tá? Eu poderia pôr outros itens, mas eu estou me focando aqui, eu estou focando em doenças transmitidas por vetores, que é a ideia da apresentação hoje. O que ele significa? Uma exposição prévia ao patógeno. Ou é um teste que tem uma baixa especificidade, pode ser um falso positivo. Mas vamos considerar que você está usando um teste bom, então esse patógeno, esse indivíduo foi exposto. Há quanto tempo? Às vezes o título pode permanecer por 1, 2 anos, e eu não sei quando. Os sintomas que ele está apresentando agora são desta enfermidade? Não tenho como saber. É um teste de triagem, é um começo. Eu vou ter que investigar melhor. E um título de anticorpos negativos? Não ocorreu exposição ao patógeno, então ele nunca foi infectado. Muito cedo para a detecção de anticorpos. Pode ter uma imunossupressão tão severa que ele não produz mais anticorpos, às vezes a gente vê isso em casos extremos de leishmaniose. Ou o teste é um falso negativo, tem baixa sensibilidade. Quando eu comentei com vocês do caso de anaplasma, né, de anaplasma fagocitófilo no cão, que a doutora Jane Sykes apresentou no congresso, no primeiro momento em que esse animal deu entrada na UC Davis, ou foi numa clínica, talvez tenha sido numa clínica, e depois ele foi para a UC Davis, ele foi feita a pesquisa de anaplasma e deu negativo. Mas ele estava num quadro agudo. E naquele momento, ele tinha uma resposta negativa de anticorpos porque não deu tempo de formar uma resposta imune, que pode demorar 2, 3 semanas. Então, entendam também que se você está fazendo um teste para pesquisa de anticorpos
logo no início do quadro clínico, talvez você tenha um falso negativo e você tenha que repetir esse teste dali a 2 ou 3 semanas. Isso é uma coisa que a gente usa na nossa rotina clínica. Até porque algumas pessoas que podem estar me ouvindo podem não ter acesso a laboratório de PCR tão facilmente, ou tenham dificuldade, ou o tutor não consiga pagar. E entendam também, eu já vou mostrar, que PCR não é a solução de tudo. Eu tenho sempre que associar sorologia e PCR. Nós já vamos falar sobre isso. Então, testes rápidos são utilizados para doenças, para triagem de doenças transmitidas por vetores e não para avaliar a resposta ao tratamento. Isso é um outro erro que eu vejo comumente. Eu vou tratar este animal com doxiciclina e depois eu repito o teste, continua positivo, vamos tratar de novo. Não! Isso tem anticorpo, o anticorpo vai durar por meses. Teste rápido para pesquisa de anticorpo eu não vou usar para avaliar a resposta ao tratamento. Mesmo PCR a gente tem que tomar cuidado, porque a PCR não fala se aquele organismo está vivo ou está morto. Ela está simplesmente amplificando uma sequência de DNA. Eu posso ter um micro-organismo morto ali, que a PCR foi tão sensível que captou, e aí vem um resultado positivo que não significa que a infecção persiste. Então tomem muito cuidado com isso. Eu sempre falo, clínica é soberana. Testes sorológicos quantitativos podem confirmar um diagnóstico quando há um aumento de 4 vezes no título de anticorpos em amostras pareadas. Então entendam, se eu faço um teste rápido, eu estou identificando IgG. Eu não sei há quanto tempo ela está lá. Não, são raros, né? Eu acho que no Brasil nós não temos nenhum teste rápido que identifique IgM, que é o primeiro anticorpo que está aparecendo. Então, se eu estou pesquisando IgG, pode demorar um tempo para acontecer e no momento que eu tenho, eu não sei há quanto tempo esse animal está infectado. Agora, eu preciso saber, por sorologia, tem que ser sorologia quantitativa. Eu colho uma amostra hoje, uma amostra daqui a 4 semanas ou 2 semanas, pode ser 2 semanas, e eu tenho que ter um aumento de 4 vezes. Aí eu sei que é infecção ativa. Só que são muito poucos os laboratórios disponíveis. Isso muitas vezes não é viável, até porque nem todo laboratório faz uso, quando a gente manda para um laboratório, às vezes veterinário, muitas vezes eles usam testes rápidos no laboratório. Então eles também não têm essa informação. Testes sorológicos só confirmam o diagnóstico, se ele for um teste rápido, quando ele identifica apenas IgM. Aí tá certo, é uma infecção que está começando. Então lembre, IgM é a primeira e IgG vem depois. Agora, eu faço um teste rápido. Vamos imaginar que eu não estou com o hábito de fazer rotineiramente, que eu deveria. Mas chegou um animal, está com uma clínica, um quadro aí supostamente de uma doença transmitida por vetor, e eu quero saber, fiz um teste rápido e ele deu positivo. Então, se de fato houver suspeita da doença, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, entendam, a clínica é soberana. Eu tenho que juntar os dados da minha avaliação clínica com o resultado daquele teste rápido e saber se existe uma coerência entre eles. Nenhum teste no mundo, na face da Terra, nem hemograma, nem nada, nem PCR, fecha um diagnóstico se você não tiver avaliação clínica junto. Inclusive a PCR, pelo que eu falei agora há pouco. Eu posso identificar o gene de um micro-organismo que está morto. Então, tomem muito cuidado. E mais um erro frequente é não saber quando pedir a PCR, qual o tecido escolhido e como interpretar o resultado. Entendam, a PCR ela amplifica o DNA ou o RNA de um micro-organismo. Então, se eu tenho resultado de PCR positivo, a primeira possível causa é que eu tenha um micro-organismo viável ali, presente, né, causando a doença. Ótimo, né? Fechei meu diagnóstico. A segunda situação é que eu possa ter um micro-organismo viável presente
né? Esse animal está infectado, mas ele não está causando o quadro clínico atual, né? Eu posso ter o micro-organismo ali, mas não é ele que está causando os sintomas. Pode acontecer co-infecções. Não quer dizer que eu não precise tratar, mas quer dizer que, às vezes, aquele micro-organismo não justifica o quadro clínico. Então, eu tenho que pesquisar mais. Eu tenho que ir mais além. Ou eu posso ter DNA ou RNA presentes após o tratamento. Por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado, e eu não faço uma PCR para avaliar um tratamento logo após o tratamento, porque eu ainda posso ter amplificação. Isso é uma outra coisa. Eu não coloquei aqui, mas tem uma coisa que é muito importante ainda, é confiar no laboratório. Porque eu posso ter contaminação da minha amostra dentro do laboratório e ter um resultado falso positivo. Não são todos os laboratórios de PCR que são confiáveis. Infelizmente, é verdade. Agora, e uma PCR negativa, né? Primeira causa, o micro-organismo não está presente. Segunda causa, eu tenho poucos micro-organismos presentes e a PCR não foi sensível o suficiente para identificá-los, para amplificá-los, dependendo da fase da doença ou do material que você colhe. E a última é que é uma amostra incorreta ou um momento impróprio para a coleta dessa amostra. Então, eu acho que, assim, não dá para a gente falar sobre diagnóstico de doenças, não dá para a gente falar sobre uso de sorologia e de PCR se nós não estudarmos as doenças transmitidas por vetores. Se a gente não pegar aquela lista que eu coloquei no começo da apresentação e estudar cada um daqueles agentes, abrir a mente, entender a patogenia, entender como que aquele micro-organismo age, onde ele está, em que parte, como é que acontece a doença. Quando você entende cada uma das doenças, você entende isso, você consegue escolher o teste e você consegue interpretar o teste. Eu posso falar 10 horas sobre PCR e sorologia, se não houver um entendimento das enfermidades, você não sabe o que fazer com esse resultado. Esse gráfico é um gráfico que eu uso em muitas apresentações e eu usei aqui, no caso, eu criei basicamente para leishmaniose, mas eu posso colocá-lo para várias outras doenças. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um animal que foi infectado por leishmania. Eu vou falar de leishmania, mas eu já vou depois puxar para o anaplasma também. Eu tenho um animal que foi infectado por leishmania, que é esse primeiro cão azul aqui. No momento que ele foi infectado, eu tenho leishmania circulando. No momento que ele foi infectado por Ehrlichia, no momento que ele foi infectado por Babesia, no momento que ele foi infectado por anaplasma, eu tenho micro-organismo circulando. Então, neste momento, se eu fizer uma PCR de sangue, eu tenho uma chance grande de encontrar esse agente etiológico. À medida que o tempo passa, esses agentes etiológicos vão saindo da circulação. Aí eles vão para a medula, eles vão para o baço, eles vão para o fígado, eles vão para o sistema nervoso central, eles vão para vários órgãos. A quantidade de micro-organismos circulantes diminui. Então eu posso, neste cão cinza, fazer uma PCR de sangue e não encontrar nenhum agente etiológico porque já está muito baixo. E eu não consigo, a sensibilidade da minha PCR, por exemplo, não conseguiu identificá-los. E neste momento, este cão cinza ainda não teve tempo de montar uma resposta imune adequada. Então eu faço um teste rápido e ele é negativo. Mas agora, o meu cão vermelho, ele já tem uma sorologia positiva, porque ele foi infectado há mais tempo. Só que se eu fizer PCR de sangue, eu também não encontro mais o agente. Esse cão que tinha anaplasma phagocytophilum, que a doutora Jane Sykes apresentou, no primeiro momento, ele tinha teste rápido negativo. Então, este animal que a doutora Jane Sykes apresentou, no primeiro momento, foi feito um teste rápido e ele veio negativo para anaplasma phagocytophilum.
E aí o que o veterinário pensou? Descarto, não é. E continuou a pesquisar outros agentes infecciosos. Somente depois de algum tempo, quando ele foi encaminhado para UC Davis, que eles repetiram a sorologia, ele apresentou um resultado positivo. Porque naquele primeiro momento, ele não tinha montado uma resposta imune. Então é extremamente importante ter este raciocínio clínico. Se eu não sei há quanto tempo, eu posso fazer os dois exames. Se eu não tenho opção de fazer PCR neste primeiro momento, então repita a sorologia depois de um tempo, se você achar que este pode ser o agente infeccioso causador da doença no momento. Esse é o raciocínio. Não conheço, não sei o tempo de infecção, vamos pesquisar em mais de um lugar. E às vezes, por exemplo, não é uma PCR de sangue que vai me resolver. Às vezes é uma PCR de medula óssea, porque o agente está lá na medula, não está no sangue mais. Você só vai conseguir fazer isso se você entender a patogenia dessas doenças. Então, o meu recado é, vamos passar a ter uma visão de saúde única. Vamos parar de atender nossos pacientes com trombocitopenia ou com qualquer suspeita de doença transmitida por vetor e simplesmente olhar para aquele animal e simplesmente prescrever doxiciclina por 4 semanas e achar que o problema está resolvido. A gente tem essa responsabilidade. Temos que agir com visão em saúde única. Temos que prescrever medicamentos sabendo para o que nós estamos tratando. É muito importante. Comecem a fazer uso rotineiro de testes de diagnóstico como medida de prevenção. E quando houver necessidade para um diagnóstico, entendam a limitação, entendam que testes rápidos são testes de triagem, entendam que muitas vezes eu tenho que repetir o teste 2 semanas depois e talvez eu precise, além deste teste, fazer uso de uma reação de cadeia de polimerase para confirmar um diagnóstico. Sempre unindo isso com a clínica. Era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigada para aqueles que me acompanharam até agora.